Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Daniel James, né? Vencendo aí uma das boas surpresas do campeonato, principalmente o Manchester United. Muita gente vem falando dele, um início que, sinceramente, pouca gente esperava, inclusive eu, que fosse ter esse impacto inicial tão importante para um time do Manchester United que carece muito de criação em diversos momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse jovem jogador galês. O United contrata ele logo no final da temporada 2019, né, bem no início da janela, e no início do verão do hemisfério norte, né, ali do período início de junho, ele já tinha sido anunciada como a primeira contratação do United. Uma contratação que assim, chamou a atenção de muita gente, não necessariamente de forma positiva, porque ele era um jogador que até tinha chamado a atenção no Swansea, mas não era um jogador que era indispensável para o elenco, de um time que, com o passar da temporada, foi se mostrando não capaz de brigar pelas posições mais altas da segunda divisão inglesa, e o Daniel James não era exatamente um jogador que se destacava completamente, era o dono do time. Não, era um jogador que quase todos os jogos começou vindo do banco, mas conseguia ser versátil e útil em alguns momentos, jogando em posições, quase todas as posições da frente, seja pelo lado esquerdo, pelo lado direito, até às vezes como atacante, atrás de um cara mais fixo. Ele fazia muito bem em alguns momentos esse papel de jogar atrás da referência, sempre com muita velocidade. Essa é a característica dele, ser lançado em velocidade ou carregar a bola em velocidade pelos lados do campo, ou partindo um pouco mais de trás, né? E o United contrata ele, ao meu ver aqui, pensamento assim, não tem como comprovar isso, mas ao meu ver eles contratam o Daniel James para jogar pelo lado direito, fornecer uma alternativa de velocidade pelo lado direito, que é o que o United carece há um bom tempo já e não consegue encontrar alguém para fazer aquela função, né? Pelo visto não foi feito grandes movimentos pelo Jadon Sancho, então a minha impressão foi essa, de que o Daniel James foi contratado para dar uma opção pelo lado direito de um time que carecia de um jogador naquela função. E fez muito boa pré-temporada, um jogador que, na minha opinião, pelo menos a primeira grande virtude que ele demonstrou, além, claro, da velocidade absurda, um jogador muito veloz, tanto carregando a bola quanto para sair numa arrancada para acompanhar um contra-ataque. Mas a minha característica que eu achei mais interessante do Daniel James, né, foi a capacidade dele emocional e psicológica de como ele se entrega no jogo. Ele realmente entra em todos os jogos que eu vi do Daniel James até agora, desde a pré-temporada até os jogos de Premier League, ele entra pilhado no jogo. Ele entra correndo, ele entra brigando por todas as bolas, participando muito do jogo, não se esconde, e isso que é um dos fatores que pelo menos a diretoria do United parece estar prezando nesse momento, jogadores que de fato querem defender o clube, né? Esse foi um por exemplo, dos quesitos para não terem contratado o Dybala, que só queria vir pelo dinheiro. Eu até discordo um pouco desse sentido de contratação, mas enfim, é bom ver um jogador que se dedica assim para um clube como o Manchester United. E o que a gente viu na pré-temporada foi isso, um jogador de velocidade que fornecia a opção pro lado direito, assim, ele começou a pré-temporada jogando muito pro lado direito, né, ou seja, jogando com a perna direita, buscando amplitude, fazendo muito bem essa função de levar a bola para a linha de fundo. Bem verdade que o United nos primeiros jogos nem enfrentou adversários tão difíceis, ele mandou muito bem, fornecendo a velocidade que há muito tempo a gente já não via por aquele lado no jogador de frente mesmo, no jogador ofensivo, né. Tecnicamente, ele não é, digamos assim, um primor de técnica, é um jogador que tem muito repertório de drible com a bola no pé, mas ele consegue, quando coloca a bola na frente, passar à frente de diversos marcadores. Isso é muito interessante, a gente pôde ver na pré-temporada. Quando começa a temporada, o primeiro jogo ele não joga como titular, o Solskjaer opta por colocar Lingard por dentro, Andreas Pereira, o Lingard pro lado direito, o Andreas Pereira jogando era na verdade o Andreas Pereira mesmo jogando pro lado direito e o Lingard por dentro, né? O Andreas Pereira fez uma partida terrível, ele e o Lingard, mas o jogo isso acaba sendo ofuscado um pouco pelo resultado ter sido construído com uma goleada, né? Um 3-0, e ele entra no final do jogo, Daniel James, pelo lado direito e faz um gol dessa forma, né? Ele pega a bola, dá um chute cruzado, até masca pega uma mascada ali no Emerson Palmieri e a bola acaba entrando, um gol que realmente leva o garoto às lágrimas, né? Tinha passado por um problema pessoal, tinha perdido o pai durante o período que foi contratado pelo Manchester United e realmente estava visivelmente emocionado. Só que eu acho que o melhor que a gente viu do Daniel James foi justamente nas 3 partidas seguintes dele jogando pelo lado esquerdo. No segundo jogo do Manchester United foi contra o Wolverhampton, ele começa pelo lado direito, sempre tentando acelerar as jogadas por aquele lado, tentando fazer uma tabela rápida com o Bissaka. É bom ver os dois jovens ganhando confiança e sempre tentando fornecer alguma amplitude pelo lado direito, que, como eu falei, há muito tempo que a gente não via nesse time. No time do United, e bom ver que ele tentou. Por mais que não conseguisse ser muito efetivo em diversos momentos, ele era um jogador que sempre tentava uma jogada. Quando a bola chegava no Daniel James, alguma coisa era tentada. Nunca recuava a bola para trás. Sempre era uma jogada que ia para frente, por mais que em alguns momentos não resultasse em nada, com um cruzamento que precisasse ser melhor aprimorado, ou tomar uma decisão melhor, né? Ao invés de cortar para fora, poderia tentar um passe para dentro da área, ou um cruzamento com um pouco mais de qualidade, um passe um pouco de menor qualidade para dentro da área. Talvez buscar um companheiro melhor posicionado, uma bola por dentro. Isso ele ainda tem que melhorar nesse aspecto.
quando jogou pelo lado direito. Mas pra mim a gente viu o melhor Daniel James jogando pelo lado esquerdo no jogo contra o Crystal Palace. Ele começa o jogo como titular, porque tinha já feito uma boa partida contra o Wolverhampton no jogo anterior, e contra o Crystal Palace jogando pela esquerda, na minha opinião, que é justamente a posição que ele se destacou mais quando surgiu, foi onde ele rendeu. Que é justamente essa função que faltou, né, como quando sai o Lingard e entra o Greenwood, ele se destaca muito, porque ele é um jogador destro e que conseguiu mostrar que faz muito bem esse movimento de ou em buscar em velocidade a jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo, ou partir da esquerda para dentro com velocidade e buscar a finalização. Quando o Crystal Palace já tinha mostrado essa virtude, fazendo muito bem isso no momento em que o Rashford caiu um pouquinho mais pro meio. Na minha opinião, foi o melhor momento do Manchester United até agora no campeonato, quando conseguiu de fato incomodar uma outra equipe com uma defesa muito fechada e que congestionava bastante o meio campo. Quando o Rashford aparecia por dentro, encostando em diversos momentos o Martial, fazendo essa troca de posições, com o Daniel James fornecendo ou velocidade pro lado esquerdo ou velocidade por dentro para tentar a finalização. O time funcionou muito bem naquele momento e ele marca o gol que consegue empatar o jogo contra o Crystal Palace. Esse é outro detalhe. Dos 3 gols que ele fez nesses 4 jogos, 2 deles foram gols importantes. O gol para empatar contra o Crystal Palace e o gol agora contra o Southampton, que na minha opinião foi a melhor partida que ele fez. Já começando pelo lado esquerdo mesmo, escalado pelo lado esquerdo desde o início. Funcionando muito bem, como eu falei. Tanto para aparecer por dentro em velocidade, para receber uma bola e tentar a finalização de pé chapado, ou para conseguir velocidade arrancada por aquele lado e ganhar algum espaço. Agora, qual o maior problema disso? É que aquele lado, o time já tinha, quando ele foi contratado, 4 opções, contando com o Alexis Sanchez, e agora tem 3, porque a gente tem ele, Rashford e o Martial. Então realmente é uma faixa de campo em que o United não precisa de jogadores, não precisava se reforçar para aquela posição. Como o Martial está jogando agora por dentro, naturalmente agora você tem 2 jogadores para jogar por aquele lado. Mas o lado direito continua carente. E eu acho que é aí que o Daniel James poderia ser trabalhado para ser o jogador de lado direito do Manchester United. Né, fornecendo a velocidade, aprender a driblar com o pé direito, partindo da direita, conseguir aprimorar o seu cruzamento, alguns fatores técnicos. Acho que isso que ele precisa melhorar ainda, os fatores técnicos do jogo, né? Às vezes ele erra alguns domínios, erra alguns passes que ele vai tentar à frente, ou erra algumas decisões, os cruzamentos, né? Mas ele, com a alternativa de velocidade, como ele tem facilidade para acelerar esse jogo, né? E até pensando com o Wan-Bissaka ganhando confiança e justamente melhorando no aspecto de apoio, pode ser uma dupla interessante pelo lado direito. Agora, porque pelo lado esquerdo realmente o United não precisa. O Rashford parece ser o dono da posição, apesar de eu prefiro o Rashford, pelo menos do que a gente viu nesse início de temporada, jogando mais próximo do Martial. A gente até poderia pensar numa outra formação, num 4-4-2, por exemplo, com o Rashford e o Martial à frente. Mas aí continua com o problema do lado direito, né? Então assim, acho que o Daniel James se mostrou, no momento, um reforço muito interessante de um jogador jovem que ainda tem muito a evoluir em alguns fatores técnicos, mas já demonstra uma intensa velocidade, intensa entrega, o jogo inteiro, realmente tem um fôlego incrível e uma das principais características que eu achei, na minha opinião, ter a capacidade de rapidamente acelerar o jogo, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Sendo o lado direito do United o mais carente nesse sentido, ele poderia ser trabalhado para fazer essa função, desse ponta pela direita, para fornecer realmente algo daquele lado que foi muito pobre no United nas últimas temporadas, né? O Lingard jogou por ali, o Mkhitaryan não é exatamente dessa função de buscar ponta, já foi um jogador mais rápido, né? Tem realmente uma passagem meio apagada no United. O Tahith Chong pode fazer aquele lado, pode fazer o lado direito também, mas quando ele foi escalado com o Solskjaer na pré-temporada, jogou pelo lado esquerdo, né? Então acho que o Daniel James pode ser esse bom jogador do United, um jogador dedicado, com grande identificação do clube, um jogador que, pelo menos no início, mostra uma intensa empolgação e que realmente se doa em campo e que pode, talvez tendo a sua velocidade, a sua melhor arma, acelerar jogos para conseguir buscar um contra-ataque. A gente pode até pensar num estilo de jogo diferente, né? Mas tem que ser trabalhado para jogar pelo lado direito. Por mais que ele venha rendendo mais no lado esquerdo, acho que é interessante você ter um jogador confiável para jogar naquela função e que forneça uma alternativa de velocidade. Uma alternativa não, né? Uma realidade. Um cara titular de velocidade pelo lado direito, que é um lado muito castigado, que vem sofrendo muito nos Red Devils nos últimos anos. Acho que o Daniel James pode fazer esse papel sim, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.